Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso lado. Prof. Yang aqui e gostaria de fazer uma videoaula curta para apresentar aquilo que tem sido os resultados do módulo LoRa com C Sharp. Então temos aqui o módulo LoRa transmissor e do outro lado temos o módulo LoRa receptor. Então temos aí um transmissor e um receptor do outro lado e temos então aqui o nosso transmissor. Aí já tem alguns LEDs acesos e eu gostaria de partilhar os resultados que tem sido aqui na comunicação com retorno, né? Então vou conectar aqui se eu conectar agora, vai parecer que no projeto não está a funcionar, mas tem que saber que deve estar ligado na COM22. Então vou colocar aqui na COM22, onde está ligado o meu LoRa. Vou dar aqui em conectar e consigo já também saber o estado do LED. Ele já me diz que esse LED está aceso e que esse LED está apagado e esse LED também está apagado. Se nós constatarmos, vamos exatamente notar isso no circuito receptor. Então, vou acender isso, vou acender os três LEDs, tá? Vou acender os três LEDs e agora vou filmar o circuito receptor para podermos ver que na verdade os três LEDs estão acesos conforme a aplicação está a nos notificar, tá? Então, vou ver aqui. Então, conforme consigo notar aqui que os três LEDs estão acesos, tá? Então, tá aqui os três LEDs estão acesos. Eu vou apagar com os botões, tá? Vou apagar aqui LED 1, LED 2, LED 3. Agora, se verificar na nossa aplicação, vamos notar que os LEDs também estão apagados. Não é verdade que tem um que está aceso, por isso é que ainda na nossa aplicação continua a dizer que está aceso. Tenho que apagar esse outro LED aqui para poder então também notificar na nossa aplicação que está apagado. De notar que quando eu me movimentar, o som vai ficar um pouquinho baixo, então não se preocupa, tá? Então, apagando o último LED, tá? Apagando o último LED, então notamos que na nossa aplicação também consegue notificar que o LED está de facto apagado. Então vou desconectar, vou ligar os LEDs agora, tá? Vou ligar novamente os LEDs pela aplicação. Liguei os LEDs pela aplicação e vou desconectar a minha aplicação, né? Eu vou desconectar a minha aplicação. Tenho aqui os três LEDs ligados. Vou desconectar a minha aplicação e vou voltar então a conectar de novo para ver qual vai ser o resultado, tá? Vou fechar e vou abrir novamente aqui no C Sharp, tá? Notar que os LEDs deixamos ele aceso, tá? Conforme está nos mostrar aqui na nossa imagem, os LEDs estão acesos, tá? E agora vamos ver qual vai ser o resultado quando nós ligamos a nossa aplicação, se poderá nos notificar que os LEDs estão de facto ligados. Então vou testando aqui, tá? Atenção que não existe nenhum fio aqui para poder ligar os dois dispositivos. Vou voltar novamente aqui na minha imagem, tá? Vou voltar novamente aqui a minha imagem, tá aí, os LEDs estão ligados. Os LEDs estão ligados e vou então agora conectar com o meu LoRa, tá? Que está na COM 22. Conectado com o meu LoRa, vamos ver o que vai acontecer com a nossa aplicação. Olha, voilà. A aplicação atualiza que os LEDs estão acesos e também me dá aqui as informações que esses LEDs estão mesmo acesos, tá? Agora vou voltar a desligar os LEDs. Vou deixar apenas um LED ligado. Vou deixar apenas um LED ligado, tá? Vou deixar apenas um único LED ligado. E vou novamente fechar, desconectar e fechar minha aplicação e voltar novamente a rodar para vermos que de facto o nosso código está a funcionar e não tem nenhum problema. Depois eu vou explicar um passo a passo de como é que o código foi feito. Isso poderá alongar se calhar um pouquinho o vídeo, mas rodando o nosso código, vamos ter novamente, tá lá, mais uma vez só para termos a certeza, para vermos que não estamos a mentir, né, ao trabalhar. Então gostaria de fazer um passo a passo convosco, mas ainda estou sem tempo. Assim que possível, eu poderei fazer um passo a passo conforme a gente faz sempre. Com 22, tá? Então vou aqui conectar.
E o que acontece com a nossa aplicação? Atualiza que apenas um LED está aceso. Conforme nós estamos a verificar aqui também na nossa imagem, apenas um LED está aceso. Agora eu vou voltar a acender novamente os LEDs com os botões e vamos agora verificar que aqui na atualização vai aplicar. Novamente vai estar aquele silêncio, que a minha voz vai ficar um pouquinho distante. Então vou ligar aqui, ligar e novamente na aplicação, tá? Tem que atualizar, tá? Tem que atualizar aí na nossa aplicação, atualizou também. Então é isso que eu queria mostrar por enquanto e vou dar mais alguns detalhes e alguma chega do código fonte, como é que é o código fonte que está por detrás disso tudo. Então a primeira coisa que eu vou começar é no código fonte do Arduino, tá? Vou começar a explicar o código fonte do Arduino, tá? Então vou deixar essas abas aí e vou entrar aqui no código fonte do Arduino. Vou dar um zoom para vocês poderem ver melhor, né? Preferências e aumentar exatamente aquilo que é o tamanho da letra para vocês poderem então observar melhor. Vou colocar aqui um 30, ok? Vou dar aqui um ok. Então temos aí. Primeira coisa que eu tenho aqui no meu código, o que eu fiz? Primeiro incluí a biblioteca software serial, depois daí defini o pino 5, o pino 6 como user define, né, para poder colocar aí o pino 6, tá? O pino 5, o pino 6, tá? De nomes que são LED 1, LED 2. Depois daqui fui trazer aqui o flag, criei aqui 3 flag e criei aqui o char leitura. Depois disso criei aqui a signo tempo. Já sabem, aqueles que têm já o hábito já sabem que vou usar a função Millers, tá? Vou então aqui depois na função setup inicializei o serial begin, depois dei aqui um flash para poder limpar, begin novamente, LoRa, que é a nossa função que nós criamos ali. Então inicializamos agora o LoRa, que é o que nós vamos utilizar para poder fazer a comunicação serial. Depois aqui apenas defini os pinos que serão a entrada, os pinos que serão de saída e ativei os registros de pull-up. Uma vez que isso está feito, igualei o tempo igual a Millers, a função Millers, e então agora vou no meu loop infinito. Como eu quero que o meu LED acende quando eu aperto o botão e apaga também quando eu aperto o botão, então fiz aqui exatamente isso. No pino 8, interagir com a flag, isso também já expliquei nos outros vídeos, é só ver lá na nossa playlist. Ou a mesma coisa fiz para o botão 2 e a mesma coisa fiz para o botão 3. Então esses são os passo a passo de como é que eu consigo acender e apagar o meu LED utilizando apenas o botão. Agora, como é que eu faço para acender e apagar o LED pela aplicação? Para acender e apagar o LED pela aplicação, a primeira coisa que eu faço então é chamar aqui o LoRa Available, tá? Depois de chamar o LoRa Available, tem aqui alguns comentários que eu não utilizei. Então, utilizei aqui o read string, tá? Read string LoRa. Aqui no read string LoRa, o que é que eu fiz agora aqui? Então, aqui no read string LoRa, essa é de facto a função, né? A if, tá? Esse é o if, tá? Esse é o if que nós temos aqui, que vai fazer a leitura do LoRa. O que é que eu disse? Se o LoRa, vou remover aqui algumas coisas para não fazer confusão, já que eu não estou a utilizar isso, né? Só para diminuir a margem de erro de quem quiser fazer o teste. Então, primeiro eu apliquei aqui LoRa Available, string, criei aqui a variável leitura 1, não usei aquela que eu criei anteriormente, foi aquela do tipo char LoRa.readString. Depois disso, então, fiz aqui a leitura. Se for LED 1 on, vai acender o LED 1, se não, vai apagar. E fiz todo esse um passo a passo para este mesmo LED. Uma vez que eu fiz isso, então, agora eu fiz uma outra variável que vai notificar a aplicação se os LEDs estão acesos ou estão apagados. Isso é utilizando então a outra comunicação. Tudo isso aqui também é desnecessário, também vou apagar. São alguns comentários que eu estava a fazer, alguns testes. Então o que é que eu fiz aqui? Dentro da função, criei um if e fiz aqui uma comparação. Esse é o segredo desse código, né? Para poder notificar, tens que, na verdade, prestar muita atenção
Se tiveres a usar o delay, usa pelo menos 1500 no tempo ou 2000, tá? Se não utilizares esse valor, o código não vai funcionar em condições, tá? Então, não coloque ele com um delay muito rápido, coloque mesmo um delay longo, tá? Então, eu utilizei aqui o milis, tá? Milis, subtraí pelo tempo e coloquei então aqui se essa operação for maior que 1500, tá? Então, com isso aqui garanti que eu sei que quando ter esse tempo, esse valor será enviado. Então, esse valor está sendo enviado a cada 1500 segundos, né? Ou 1500 segundos até 1,5 segundo, né? Então, temos aqui tempos igual a miles, tá? Então, fiz aqui agora o if digital read igual a 1, ou seja, estou a ler exatamente o nível lógico que tem no pino do LED 1, na saída nesse caso, e quando ele tiver nível lógico alto, eu vou enviar o nível 1, o número 1 na serial. Se não, vou enviar o número 2. Vai notar que esses números são importantes e vou fazer a mesma lógica. Então, qual é a lógica que eu fiz? Se eu tiver enviar 1, é para acender. Se eu tiver enviar números ímpares, é para acender. Se eu tiver enviar números pares, é para apagar. Então, 1, 3, 5 é para acender e 2, 4, 6 é para apagar, tá? Então, código feito. Esse delay aqui não utilizei, tá? Esse delay aqui não utilizei. O código termina aqui. Então, é um código simples, conforme podem ver, não tem nada de especial. Só para poder enviar e notificar a minha aplicação. Uma vez que esse código está feito, agora vou então para o código do C Sharp, tá? Aqui no código do C Sharp também criei uma interface básica, tá? Criei uma interface básica onde eu tenho aqui alguns botões, tá? Onde eu tenho aqui alguns botões. Timer não utilizei, fiz alguns testes, era apenas para fazer alguns testes, mas não utilizei o timer, então criei aqui porta com, tá? Tem aqui a porta com, o boundary rate, o conectar, desconectar, o fechar o programa, vai notificar se a porta está aberta ou está fechada. Temos então aqui os sensores, o monitor, esse lado também é só para poder receber as informações para ter certeza. Mas de facto o que eu estou a utilizar, na verdade o código está aqui, né? Ligar, desligar, ligar, desligar e aqui ligar, desligar. Também não tem nada de especial. Duplo clique no botão conectar e vamos ver o código que eu coloquei aqui no botão conectar. Para trabalhar no botão conectar, a primeira coisa que você deve fazer é chamar aqui os botões DIO, né? Os pinos, inserir a biblioteca DIO. Depois de inserir a biblioteca DIO, inicializares aqui uma thread, tá? Porque eu vou receber as informações na aplicação. Vai receber essas informações na aplicação. Já me lá ver aqui se dá para dar um zoom para vocês poderem ver melhor, já que não estou aqui com o meu mouse, então não vou conseguir dar zoom, tá? Não consigo dar zoom aqui no C Sharp, mas tem aí os outros códigos onde vocês poderão ver. Deixa eu meter um pause para poder pegar um mouse e vamos continuar já. Ok, peguei o mouse, já consigo dar um zoom, agora sim senhor. Então vou dar aqui um zoom para vocês poderem ver. Então aqui vou trazer primeiro essa biblioteca, tá? Depois dessas bibliotecas aqui, desses objetos, bibliotecas é o mais correto. Então vou trazer aqui esse objeto, tá? Vou trazer aqui a minha thread, essa thread é muito importante para poder receber as informações. Depois disso então, dê vida ao primeiro botão, que é o botão close, né? Que é o que a gente fala sempre, dá vida nesse botão close, duplo clique no botão close, então dê aqui já o botão fechar programa. Depois disso, então, vem aqui, duplo clique no botão conectar e vai trazer exatamente isso, tá? Aqui está o código do botão conectar, tá? Botão conectar. Temos então aqui if serial port, se a porta estiver aberta, então vai fazer o que? Vai segurar as informações do que vão ser escritos, que está na combo box, vai segurar o texto que está na combo box, né? Do serial, vai mandar para serial. Atenção, tens que adicionar essa serial aqui no objeto, senão não vai funcionar. Essa que está aqui, tens que adicionar essa serial também para poder funcionar. É que eu estou chamando, na verdade, no meu código fonte, tá? Então, trazendo essa serial aqui, tá? Eu vou mandar aqui o boundary rate e depois tens que meter sempre isso dentro do try catch, tá? Para o código poder
funcionar. Então aqui dentro do try vou abrir a porta, depois de abrir a porta vou conectar, tá? Vou dar aquela tornar aquele processo do botão false e botão true para quando conectar a aplicação não voltar a abrir. Isso trazer então aqui a porta aberta e depois então mudar a cor da porta aberta, tá? Que é o que na verdade aconteceu aqui no nosso programa, tá? Então, na verdade, quando apertei aqui no botão conectar, tá? Quando apertei no botão conectar, tá? Apertando aqui no botão conectar e tem esse efeito que está aqui a aparecer, tá? Então é esse efeito que eu criei a partir daqui, tá? Depois aqui fiz um catch, caso você não inserir bem os parâmetros, ele vai dar então esse erro de inserir parâmetros. Vou simular aqui, vou conectar, por exemplo, a Com22 aqui nessa aplicação e vou também tentar na nossa aplicação e ele tem que dar esse erro de inserir parâmetros. Então, erro na inserção de parâmetros. Quando eu receber essa notificação, quer dizer que essa porta está sendo utilizada no outro. Então, vou dar um OK e vou vir agora aqui e vou desconectar, tá? E vou continuar então com o meu código, tá? Depois disso, fiz então aqui novamente o botão desconectar, devido ao botão desconectar, a mesma coisa, tá? Esse timer não utilizei, conforme disse, estava a fazer teste, tá? Mas não é importante esse timer, tá? Mas o que eu posso te explicar aqui? Então, comecei a dar agora a vida aos botões de ligar. Duplo clique no botão ligar e tenho aqui serial port right e vou enviar então LED 1 on, que é o que estávamos aqui a receber no nosso código do Arduino, né? LED 1 on, tá? É isso que eu estou, na verdade, a fazer aqui a cada botão. LED 1 on, se eu apertar no outro botão de desligar, vai fazer esse processo. A mesma coisa fiz no botão 2, a mesma coisa fiz no botão 3. No botão 3 dei aqui um diferencial, dei duplo clique sobre a imagem, que tem esse efeito da imagem, né? Esse efeito, vou conectar aqui, né? Tem esse efeito da imagem, que eu consigo ligar e desligar, dando clique na imagem, né? Esse efeito, como é que eu criei esse efeito de ligar e desligar apertando na imagem, ou usar um único botão, tá? Para poder criar esse efeito, na verdade, esse código, essa parte que está aqui, tá? Então, criar aqui uma função, uma variável boolean, tá? Do tipo imagem, que eu coloquei aqui false, e depois simplesmente fiz aqui o if, se ele for false, serial right vai enviar LED 3 on e vai fazer então aqui a inversão. Simplesmente isso, é uma coisa simples, também não é uma coisa difícil, coisas que já tivemos feitos no outro curso, né? Então, depois aqui dei tratamento ao botão enviar, que eu não utilizei aqui, não expliquei isso aqui. E depois então aqui é a função ou a variável que dá tratamento da recepção das informações. Então, esse é muito o programa, essa camada que vai estar aqui, desinvoke Everline receber dados. Então, temos aqui a função receber dados, tá? Dentro dessa função receber dados, é onde se passa toda aquela história, né? Então, crio aqui a string, o read string, né? Então, aqui dentro da read string vai ser igual a read string ponto read to barra line, até encontrar barra line. Então, dentro disso, recebi exatamente esses dados, tá? Recebi exatamente essa string e apliquei aqui o split e depois de aplicar aqui o split, li as informações que estão a aparecer nos meus sensores. Ou seja, mandei criei aqui a leitura, criei aqui um vetor, né? E esses vetores aqui vão então mandar as informações para essa test box, né? Então eu tenho aqui algumas test boxes que eu criei aqui no monitor, nos sensores, né? As informações vão caindo aqui, deixa eu mostrar na aplicação, tá? Vão cair aqui para mim ter certeza dos números que eu estou a receber. Número 1, 3 e 5. Lembrar que números ímpares é para acender e o número par é para apagar, tá? Quer dizer que os LEDs estão acesos, então os LEDs estão acesos. E se eu mudar aqui para os LEDs apagarem, tá? Se eu mudar aqui para os LEDs apagarem, ele vai ir para os números pares, 2, 3, 4. Então tenho certeza que esses números é que estou a receber. Depois disso, o que é que eu fiz aqui? Converti esses números, tá? Converti esses números
tens que converter, se não converteres não vai funcionar, não adianta você pensar que dá para utilizar eles assim. Vais converter, depois de converter, fiz exatamente então aqui a comparação. Se A for igual a 1, se eu receber 1, esse é o tratamento que eu dei para poder então acender o LED, notificar. Se for 2, a mesma coisa. Se for 3, a mesma coisa. Se for 4, a mesma coisa. Se for 5, aquele de tratamento da imagem, também desse tratamento aqui. Se for 5 e se for 6. Tem um código simples, depois daqui um serial por descarte buffer para poder limpar o buffer sempre que acabar de ler. Depois daí o nosso código termina. Isso aqui não utilizei, isso também não utilizei, isso aqui era só para timer, não utilizei, então nosso código acaba aqui. Então é um código simples também, não é uma coisa difícil de fazer, também é um código muito simples. E o mais interessante é ver o projeto a funcionar, tá? Então, acredito que deve ter algum problema na câmera, deixa-me só ver o que é que se passa antes de continuar. O telefone ficou sem carga, mas já restabeleci. Então, para o vídeo não ser muito longo, vou testar mais uma vez, tá? Para podermos ver que o projeto está a funcionar. Vou acender aqui os LEDs a partir da aplicação e vou então apagar a partir dos botões. Então, curta, compartilha para que mais pessoas possam aprender. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que sempre que possível eu poderei lhe responder, tá? Então, acendi os LEDs. Vou apagar agora a partir dos botões, tá? Então, apagando a partir dos botões, ok? Espero que dá para ver, é uma coisa simples de fazer, é uma coisa difícil, então nos vemos, nos vemos na próxima aula com muita motivação. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Obrigado.